Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Mães e Caminhos. Hoje, a nossa conversa parte de um lugar muito real, o dia a dia. Sem grandes teorias, sem previsões longas sobre o futuro, mas olhando para o agora, para o que é possível viver, sustentar e compreender hoje. No episódio de hoje, a gente fala sobre a pré-adolescência, sobre mudanças que vão chegando aos poucos e sobre como, ao longo do tempo, algumas mães aprendem a trocar a ansiedade pelo futuro por uma presença maior no presente. Eu conversei com Fabiola Almeida, que compartilha uma forma muito prática de viver a maternidade, cuidando do hoje e deixando que o futuro se revele no tempo certo. Seja muito bem-vinda, Fabiola, e para que possamos começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem você é. Eu sou Fabiola Almeida, biomédica e tenho 2 filhos, Bento, de 11 anos, e Benício. Bento é o Quieteia. A ideia dessa conversa hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a fase saindo da infância, né? E aí eu gostaria que você relatasse um pouquinho de como é essa transição para você, né? Qual é a idade de Bento, tem 11, e que você falasse um pouquinho sobre isso. É isso, Bento tem 11 anos, eu tive o diagnóstico de Bento aos 3 anos, então faz 8 anos que eu tenho o diagnóstico. E são fases. Agora eu acho que é desafiador, porque a gente sabe que vai chegar, e a gente não sabe como isso vai ser. Mas eu sempre acho que essa transição tá acontecendo, está sendo, eu não vou dizer normal, mas eu acho que está sendo a questão mais de aceitação de como vai ser essa mudança. Porque você, como eu falei anteriormente, você tem a sensação, quando é mais novo, que as demandas, apesar de ser difíceis, mas você consegue ter um controle maior, e quando vai crescendo, vai tendo uma autonomia, que é o que a gente deseja quando ele está menor. E quando chega essa autonomia, o que é que te causa assim? O que é que você percebe? Primeiro, surpresa, né? Pelas inúmeras coisas que hoje Bento ele consegue expor, falar, dizer. Porque Bento já veio falar tarde, mas hoje ele não tem uma conversação, mas ele, todo o entendimento dele, ele consegue realmente falar, dizer. Então eu falo muito isso. Hoje Bento tá cheio de gosto, né? Bento, se é uma roupa que vai trocar de roupa, então ele quer que ele escolha a roupa. E antigamente eu escolhia. Apesar de dar certas combinações, às vezes não, e a gente vai ajustando. E esse ajuste é difícil, porque às vezes ele não quer aceitar. Então eu acho que são as surpresas que a gente sabe que vai chegar e a gente ir se ajustando para essa demanda. O que é que você enxerga que hoje seria prioridade para ele? Escola, terapias, amigos. Então, eu acho que desde sempre, quando eu tive o diagnóstico, o que eu penso em relação para Bento é autonomia, é ser uma criança, adolescente, adulto funcional, e que ele sabe conviver em sociedade, que é isso que qualquer criança atípica, ou acho que todas as mães com quem eu converso, desejam isso para o filho. Então, meu objetivo de vida sempre foi esse em relação a Bento, que ele tenha essa autonomia e consiga viver nessa sociedade. Porque a gente sabe que já é difícil, a gente denominar os tipos, imagine para um atípico. Então eu vejo que essas dificuldades é o que eu venho trabalhando desde sempre para que ele consiga superar e conseguir viver em sociedade. E como é para você, emocionalmente falando, lidar com tudo isso? Então, a gente, se pudesse, queria deixar numa redoma, né? Para poder não ter a questão do bullying, a questão de ser julgado, a questão de olhar diferente. Então, isso sempre vai acontecer. Mas eu sempre penso isso. Eu fico sempre naquela questão de dar autonomia, mas eu sempre estou ali de lado para poder ver como vai ser qualquer tipo de reação. Mas Bento, ele é uma criança bastante funcional, como eu falei anteriormente, e eu vejo que com essa questão realmente agora da pré-adolescência para a adolescência, muitas coisas de Bento mudaram. Inclusive a questão dessa autonomia, de querer dizer o que vai fazer, o passeio que quer fazer, para onde ele quer ir, quem quer viajar, com quais pessoas que ele quer se encontrar, que muitas vezes não foi dessa forma. Foi, mas não era ele escolhendo. Então, assim, isso me deixa surpresa e, ao mesmo tempo,
realizada, porque é isso que a gente vem buscando desde os 3 anos de idade, é realmente essa questão das mudanças das fases de criança para pré-adolescente, para adolescente, para essa autonomia que a gente busca. Sim. Você sente alguma dificuldade enquanto mãe nessa nova etapa? Sempre, né? Em relação aos pares, né? Você fala em relação à sociedade, a questão. Sim, eu vejo muito isso. Na escola, por exemplo, Bento faz o ensino regular, vai para o 7º ano agora. Bento consegue acompanhar a turma, mas Bento tem uma AT em sala de aula. E eu vejo a importância da AT para conseguir fazer essa comunicação com as outras crianças. Por quê? Apesar da turma de Bento já vir uma turma de há muitos anos, mas ainda existem outros colegas, uns que saíram, outros que entraram, e essa adaptação do novo, às vezes as outras crianças não entendem. Eu vejo que hoje é uma realidade o TEA, né, em qualquer situação, em qualquer lugar, principalmente dentro do colégio, mas eu ainda vejo a dificuldade dele de comunicação. Então, essa questão do AT, principalmente na questão da sala de aula, que é que eu estou falando aqui, eu acho importante para fazer essa comunicação. Às vezes o que ele quer expressar, mas aí o AT entende a demanda dele e fazer isso. Então, hoje ele tem alguns colegas realmente de sala de aula, o que ele passou muitos anos sem ter. Uhum. Mas hoje ele consegue realmente ter e até escolher os colegas que ele tem uma preferência. Sim. Já teve alguma situação, ou algum momento em que aconteceu alguma coisa em sala de aula que não lhe deixou bem? Assim, já, inclusive um trabalho de sala de aula, que o AT me falou que tinham colocado o Bento num grupo, e de repente eu fui falar com a mãe dos outros que estavam no grupo, e eles disseram, não, Bento não está mais no grupo não, preferiram mudar, ou foi ao contrário, enfim. E aí eu fiquei assim, mas por quê? Porque acham que ele não vai conseguir fazer, porque acham que ele não consegue dar conta. Então isso realmente me estressou muito. E terminou quando eu conversei com a psicopedagoga dele, ela disse, não, Fábio, não tem problema não, ele faz só. Nesse primeiro momento, ela falou isso, porque ela disse, a intenção é que realmente haja inclusão. Sim. Então, ele vai fazer só, mas numa segunda vez, vai ter a intervenção de colocar ele no grupo. E eu ouvi essa segunda vez, e realmente Bento participou do grupo, Bento fez o trabalho, e nas outros trabalhos que tiveram, as outras crianças faziam questão que Bento participasse do grupo. Uhum. Então, foi realmente, isso me deixou bem chateada a primeira vez por terem saído do grupo, ou terem tirado ele do grupo, que eu não lembro agora precisamente, mas posteriormente todos brigaram para que ele ficasse no grupo, porque viram que ele fazia atividade e ele dava conta daquela atividade. Como é que você imagina esse momento dele estar cada vez com mais autonomia? Então, né, sempre eu digo que a insegurança sempre bate, né, você não sabe como vai ser esse comportamento diante da sociedade. Hoje ele não tem ele não tem uma obrigação, como qualquer outra pré-adolescente da idade dele. Então hoje tudo são flores, né? Hoje dá bem, se ele não quer fazer, ok, se ele faz, ok, se ele tá afim de fazer, ok, se ele não tá afim de fazer, ok. Porém, eu fico pensando realmente, e às vezes eu tento não pensar no futuro, para não criar uma expectativa em mim. Às vezes gera mais expectativa em mim do que nele. Então, assim, eu sempre digo, o que eu hoje tento e que eu quero é a autonomia dele, é a independência dele, é que ele consiga realmente ter esse direcionamento para o querer, o que ele deseja realizar, enfim, o que ele puder almejar na vida, ele conseguir ter. Quais são as coisas que ele gosta de fazer? Primeiramente comer. Então, Bento realmente gosta. Eu não posso falar em seletividade, né? Porque hoje, né, não existe seletividade para Bento. Mas em questão de atividades física, Bento não gosta de nenhuma. Mas a gente tenta realmente colocar ele dentro dessa questão, porque independente de qualquer coisa, hoje é necessário se ter uma atividade física. Então, assim, ele gosta de passear, ele gosta de estar entre os amigos, ele gosta de dançar, ele gosta de cantar. Então, é assim, e principalmente eu vejo isso quando ele tem esse retorno, seja, por exemplo, com uma sobrinha minha, seja com alguém da sala, da turma dele, da escola, e ter esse retorno pronto. Então, ganhou o Bento, ele vai querer estar perto daquela pessoa, ele vai querer conviver com aquela pessoa, quer mandar áudio, que agora aprendeu a mandar áudio, quer mandar áudio para todo mundo. Mas é isso.
E o que é que você gosta de Eu fazer? gosto de um monte de coisa, eu gosto de viajar, eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Então, eu acho que em relação a falar, não, o Bento puxou a mim não, mas o resto, o Bento tem muita herança minha. Tem alguma coisa que você gosta de fazer e que você não pode fazer por causa da maternidade atípica? Eu acho que hoje mais não, hoje eu me sinto mais leve. Apesar de ter dois filhos hoje, eu consigo administrar bem essa questão de o que eu quero fazer, o com que eu posso fazer e como eu posso deixar os meninos. Então, por ter esse suporte, hoje eu consigo viajar, passar Uhum, alguns dias fora, hoje eu consigo sair para tomar um chá com as amigas, conversar, sem estar com as crianças. Realmente, eu tenho o tempo para mim. sim. Normalmente, como é que você lida com as dificuldades do dia a dia, digamos assim? Você é uma pessoa que prefere, olhar e sentir aquilo, ou você tenta levar de uma forma mais leve? Como é que Em relação funciona às para demandas você? dele, Sim, em relação à pronto, ele se maternidade desorganiza, eu me atípica. desorganizo também. Dependendo da situação, eu absorvo aquilo e eu quero resolver e eu quero tentar arrumar respostas, quero tentar arrumar solução, enfim, seja de uma questão, de uma demanda da terapia, seja a questão do terapeuta. Nesse decorrer desses quase 8 anos que Bento faz terapia, ele já passou por muitos profissionais. Uns Uhum, porque realmente precisava fechar o ciclo e outros porque realmente eu não estava vendo a questão de resultado. sim. Então, às vezes, a gente acha que mudar vai ser difícil, mas permanecer é pior. Uhum, Então, e principalmente quando você vai crescendo, né? sim. E ninguém me ensinou nada sobre a maternidade atípica. Eu tive que ir aprendendo, eu tive que ir lidando com tudo isso e com as demandas que apareciam. Eu sofria muito, muito, muito antes Uhum, porque eu absorvia muito. Hoje em dia, quando a demanda vem para mim, eu tento resolver da melhor forma e não ficar pensando no futuro. Mas eu já fui essa pessoa que eu sofri o que ia acontecer o ano que vem e agora. O ano que vem ele faz 14, né? 13, ele vai fazer 12. Então, o que é que vai acontecer quando chegar na fase dos 13? Como vai ser? Então, eu era muito de estar, apesar de ser bem acelerado, eu já ficava pensando nele em relação também a isso. E hoje eu estou mais tranquila, hoje eu estou vivendo o que me dá. Se a demanda é para hoje, vamos ver o que é que eu tenho para resolver hoje. E essa mudança assim de perspectiva foi muito voltado a alguma experiência que você passou ou foi o amadurecimento tanto seu quanto dele? Eu acredito que também é um amadurecimento, né? Porque eu via e conversava muito com as psicólogas que atendia Bento, que não ia adiantar, porque às vezes o que eu achava que ia ser uma solução naquele momento não era. E aquilo ali também me criava uma expectativa que me deixava mal. Tá, e agora? Então era coisa que não dependia de mim, era uma coisa que dependia do contexto, era uma coisa que precisava ser trabalhada. Então isso veio como você falou anteriormente, com amadurecimento e com a experiência de realmente da demanda que foi lhe dada e você precisa resolver. Uhum. O que é que você acha que você faria diferente no passado com alguma coisa, com a sua mentalidade hoje, com o seu jeito de agir hoje? Eu acho que eu mudaria alguns profissionais. Eu acho que eu mudaria alguns profissionais, porque quando você não, no meu caso, eu não tinha orientação, eu não sabia o que era a questão do TEA, eu não sabia o que era o tratamento, então tudo eu fui aprendendo na caminhada. E em relação a algumas coisas, eu vejo isso. Às vezes você passa muito tempo investindo na terapia, Uhum. você passa muito tempo, não quer, no meu caso, não queria que Ben tivesse férias porque achava que isso ia atrasar a vida dele, e quando na verdade ele precisava dessas férias. Sim. Então, assim, eu acho que da Fábula de 8 anos para cá é mais essa questão de você ter um autocrítico em relação ao profissional. Nem sempre eu agora percebo isso, que o profissional ele tá dando o melhor dele, mas nem sempre essa empatia vem. Então, às vezes, você insiste, insiste, insiste e realmente não vai. E você está perdendo tempo. E a gente falando de tempo, você não pode perder tempo. Você precisa realmente ter resultados. Quando aparece algum tipo de emoção, você sinalizou que quando ele desorganiza, você também desorganiza junto. Além dessa questão de você centralizar e não, vamos organizar isso aqui primeiro para depois pensar, né, no futuro. Como é que você lida com essas emoções? Como é que você lida no momento que ele está desorganizado internamente? Como é para você? Não, então,
Vamos, por exemplo, eu vou dar um exemplo da questão de desorganizar. Bento queria o celular, por exemplo. Uhum. Ele usa o celular, ele tem uma limitação de horário. Tá. Então, aí ele fica, eu quero celular, eu quero celular, eu quero celular. E aquilo frustra ele. Se você não dá, então ele começa meio que querer fazer não é uma birra, porque hoje Bento não faz nem birra. Mas é tipo, vai criar um choro para meio que eu ficar, não é comovida, mas que eu ficar, tipo, não, eu vou ficar sentindo e vou dar a ele. Uhum. Então, isso começa realmente a me irritar. Então, aí quando eu falo mais bravo com ele entende. Porque como ele tem a questão da tipia, sim, mas ele também é uma criança de 11 anos. Então, Uhum. ele quer também mostrar os gostos dele. Sim. Então, em relação a isso, não. Eu falo um pouquinho mais sério e ele meio que aceita. Porque é justamente isso. Eu vejo que Bento, no decorrer também, frustração para ele foi uma coisa bem complicada. Mas hoje, com os 11 anos, ele aceita bem melhor. Você explicar o porquê ou não, hoje é mais fácil. E antigamente não era. A gente até fala na questão, por exemplo, ele quer férias, ele não está conseguindo ter, mas ele está entendendo que essas férias pode ser que venha, mas um Uhum. passeio vai vir, as férias que ele quer, que ele deseja viajar para tal lugar com fulano, ciclano, não vai vir, porque por infinitas demandas que eu tenho, mas ele aceita que você faça outro passeio. De repente, se fosse alguns anos atrás, Bento não aceitaria, e ficaria aquela Uhum. questão do choro, de reclamar, enfim, que eu já disse, hoje eu não vejo mais como birra, mas eu vejo uma imposição que ele queira colocar para botar a ideia dele em prática, no que ele quer, no que ele deseja. Uhum. O que é que hoje a maternidade atípica tem te ensinado? Um monte de coisa. E quando você fala na questão da maternidade atípica, tem me ensinado muito, aí veio o meu outro menino me ensinando ainda que tudo é diferente. Então, são demandas bem diferentes. O que eu não vivi com o Bento, hoje eu vivo com o Benício. E são realmente diferentes. Em relação à maternidade atípica, você sempre aprende a ser forte, a lidar com o que vem, a aprender a aceitar o que vem e a mudar o que está para vir e o que vem. Uhum. Então, eu acho que ser mãe atípica é um desafio diário. Porque às vezes o que o meu faz, o de outra pessoa não faz, o de outra não faz, nenhum é igual. E cada um que tem as suas demandas e as suas dificuldades diárias. Mas eu acho que principalmente isso, eu acho que é você ter força, porque você continua sempre e não sabe como é que vai ser amanhã. Porque amanhã pode vir outra novidade. Uhum. Tem alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de passar para alguma mãe que ainda não chegou nessa fase da pré-adolescência Que vai chegar. e que vai chegar? Então, eu sempre falo para todo mundo, eu digo, olha, é difícil, vai ficar pior. Então, não, Fabi, não, Fábio, não diga isso. Eu só, olha, mas eu digo isso brincando, mas toda brincadeira é um fundo de verdade, mas Sim. Porque, como eu falei, quando a criança é mais nova, no caso de Bento, com diagnóstico de 3 anos, você vai buscando, buscando, buscando que ele fale, que ele escreva, que ele leia, que ele aprenda. Ok, chegou lá, aprendeu. E agora, passou dos 6, 7 anos, a gente quer o quê? Que ele tenha autonomia, que ele comece por exemplo, fazer prova, que ele consiga brincar com autonomia num parquinho, numa praça. Aí, ok. Aí agora chegou a fase dos 10 anos. Já não quer mais essas coisinhas. Então, quer ir pro shopping, quer passear. E aí, então, assim, no caso do meu Bento, né, eu vejo muito isso. Antes, até uma festa de aniversário, quem escolheu o tema era eu. Hoje, não. Há alguns anos, né, já não sou eu. Ele diz, eu quero a festa de tal. E isso realmente, eu fico muito feliz pela a questão de hoje ele ter as escolhas dele. Mas é como eu já disse, às vezes é difícil porque quero viajar para tal lugar e de repente daqui não está dentro da sua programação. Mas Uhum. você pediu aquela autonomia lá atrás e Sim. agora você precisa entregar. Como assim você vai explicar que essa questão que você querer ir para a praia nas suas férias você não vai poder ir? Uhum. Então, assim, eu falo para todo mundo, é um desafio por fases, mas vai chegar. Assim eu quero que seja, vai chegar. Para mim, quando o Bento fez o ano passado 11 anos, que ele começou com não quero, não faço, não vou. Como assim? Me assustou. Uhum. Então, quando eu conversei com o neuro, ele disse, bem-vindo à adolescência, bem-vindo à pré-adolescência da criança atípica. Então, eu comecei a ler muito sobre isso para entender. Porque Sim. não é que não ia chegar, ela ia chegar, mas como ia chegar, como ia ser. Então, assim, vai chegar,
E acho que todo mundo tem que estar preparado, porque principalmente se for feito o meu, que agora tem os gostos, tem os querer, tem dizer para onde quer ir, o que fazer, a roupa que quer vestir, aí tem que estar preparado. Eu queria agradecer sua disponibilidade de ter conversado comigo. Eu acho que foi muito importante ter essa visão de uma mãe que já passou por algumas fases, né? E agora está entrando nessa pré-adolescência, que são outras expectativas e são outras habilidades que ele vai adquirir, que você também, né, enquanto mãe, vai estar Vai adquirindo. aprendendo. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu espero que essa conversa seja um incentivo, assim, para as mães também pensarem um pouquinho, quando for mais para frente, né? Ter essa sua fala junto a elas. Eu quero agradecer também, quando eu comecei a ver a questão do seu podcast aqui falando, eu sei, eita, vai chegar a minha vez e para falar sobre isso, porque até porque você fez parte dessa caminhada, né, de Bento, muitos Sim. anos, e Bento tem um carinho enorme por você, então assim, é importante você ter esse conhecimento, a gente sabe que o menino vai crescer, a gente vai poder colocar ele numa redoma, nem numa caixinha, Sim. então acho que conhecimento, você ter conhecimento do seu filho é a principal importância, porque uma coisa que eu sempre falo para todas as mães e deixar realmente registrado que é o seguinte, independente do profissional A, B ou C sair, não estar, se ausentar, você é a mãe, quem não pode faltar é você. Então, eu sempre falo isso para todas as mães, que o importante, apesar de as terapias ser uma coisa essencial, fundamental, principal, mas a mãe, que ela tem esse conhecimento, conhece o filho, saber o seu dia a dia, saber suas demandas, saber seus gostos, é quem vai fazer toda a diferença na vida da criança. Obrigada por essa conversa tão sincera e tão pé no chão. Ao longo dos anos em que acompanhei o crescimento do seu filho, e como você mesma trouxe aqui, foi possível ver não só o desenvolvimento dele, mas também a forma como você foi se transformando como mãe. Hoje, você fala do futuro com menos medo e mais abertura, confiando que cada etapa vai se apresentar no seu tempo. E talvez esse seja um dos aprendizados mais potentes dessa conversa. Nem tudo precisa ser antecipado para ser cuidado. Que esse episódio alcance outras mães que sentem essa pressão de prever tudo. E que ele possa lembrar que viver hoje também é uma forma de proteção. Obrigada por estar aqui, obrigada a você que nos ouviu e até o próximo episódio do Entre Mães e Caminhos.